Johansson. Olha que fera. Conhecida como Larsen Johansson. Esse Cindy aí, tem gente que nem sabe que existe. Tá? Aliás, tem gente que nem conhece a patologia. E alguns, muito menos o Cindy. Então, esse nome aí mesmo, bom, também, de novo, é o nome da pessoa que estudou, que procurou saber, né, sobre a patologia, identificou ela e ganhou os méritos. Tá? Normalmente é assim, né? Os nomes das coisas é de quem descobriu. Bom, moçada, a doença de síndrome Larsen-Johansson é muito semelhante à doença de Osgood-Schlatter. A doença de Osgood-Schlatter, que a gente tem aí, né, no vídeo anterior, como que ela se dá, como que ela funciona. Se formos para a definição, é uma osteocondrite de tração no polo distal da patela. Então, quando eu falo osteocondrite, eu estou falando que tem inflamação tanto do osso, que é o osteo, quanto da cartilagem, que é o condro. Condro é cartilagem. Então, tanto o contingente cartilaginoso e o contingente ósseo do polo distal da patela vai estar inflamado. Certo? E quando a gente fala em polo distal da patela, aqui na imagem a gente tem a polo proximal da patela e aqui embaixo o polo distal. Então é essa região aqui por onde se origina e se sai, né, emerge o ligamento patelar. E ele vai até a tuberosidade. Então é bem aqui no polo distal da patela que vai acontecer essa situação de síndrome Larsen-Johansson. Acomete crianças na fase de crescimento, crianças que praticam muita atividade da musculatura do quadríceps. Como eu disse, aí vem as semelhanças com a patologia, né, de Osgood-Schlatter. Causas. A lesão é de origem atraumática, não é uma pancada que dá ali, ela vai acontecendo devido àquela palavrinha mágica, aquela overuse, uso excessivo. Tensão excessiva e repetida no tendão patelar, né, sobre a patela. Relacionada à atividade física do aparelho extensor. Quando a gente fala aparelho extensor, a gente está falando do quadríceps, que é o músculo que estende o joelho, certo? Pode ser considerada secundária a uma fratura do tipo avulsão entre o tendão patelar e o polo distal da patela, com traumas repetidos. Fratura por avulsão é quando o tendão, aí no caso, consegue ele mesmo descolar um pedacinho da patela e gerar uma fratura. Tá? Durante o processo de ossificação da patela, há um período de maior fragilidade local, onde ocorre essa fragmentação. Ou seja, durante o processo de ossificação da patela, quer dizer, durante aquele processo ainda de crescimento, né, que é a patologia. Então, crianças que estão entrando na adolescência, estão usando muito esse aparelho extensor, ou na rua, ou no campinho, ou de forma até já semi-profissional, dependendo do esporte. E a gente fala aqui no Brasil de vôlei, de basquete, de futebol principalmente, mas crianças que começam na ginástica, né, que são muitas e começam bem pequenas e vão para a fase da adolescência, isso já estimula o estirão, também podem ocasionar, podem ter essa patologia, certo? Então, tem muitas semelhanças, né, as duas patologias. Sintomas, mesma coisa, dor no joelho, na região distal da patela, pode ter edema, tem a perda da função, quando ela mexe, essa criança mexe o aparelho extensor, estende a perna, vai gerar desconforto, né? E a dor piora, óbvio, a dor durante o exercício vai ser maior. Uma característica para a gente diferenciar as duas patologias, o Larsen-Johansson e o Osgood-Schlatter, é a localização. Né? No Osgood-Schlatter, né, a gente viu que a dor é lá na tuberosidade anterior da tíbia, mais abaixo da patela. E na Larsen-Johansson é na própria patela, no finalzinho dela, certo? Como que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Exames, ou
a ressonância ou raio-x, assim como no osso glutilateral, vai mostrar a pontinha da patela ali com a calcificação. A gente vai até pensar que é uma fratura, né? Mas é por conta do estresse em cima dessa região, né? Então, a gente vai fazer a anamnese dessa criança. A história vai ser a mesma, dor no joelho, pratica atividade física, aí você vai falar, opa, os glutilater, que os glutilater é absurdamente mais comum do que a Larsen-Johansson, certo? E muito mais conhecida, inclusive. Aí esse paciente vai chegar lá com todo esse histórico que você vai, poxa, é os glutilater. Como que você vai diferenciar? Na hora da palpação. Você fez tudo, fez teste de Eli, o quadríceps está encurtado, que é um teste que a gente vê se o calcanhar aproxima lá da região glútea, né? Dobrar como se fosse o calcanhar no bumbum, para ver o encurtamento do quadríceps. Se a gente fizer uma prova de função no quadríceps, pedir para ele contrair com a nossa resistência, põe a mão lá no tornozelo, pede o paciente estender a perna, vai doer também. Então é tudo a mesma coisa. Só que na hora que eu vou palpar o joelho, eu estou lá palpando o joelho do meu paciente, pego na patela, nos epicôndios. Quando eu pego na patela, especificamente ainda mais distal, vai ser o epicentro da dor, vai ser ali. E na osgutilater, como a gente falou no outro vídeo, é bem na região da tíbia, na região anterior da tíbia ali, mais abaixo da patela. Então a diferença é essa. São duas patologias idênticas, praticamente com a mesma etiologia, mesma fisiopatologia, vai inflamar por conta do uso excessivo da musculatura do quadríceps. Ponto. A diferença está realmente na localização. Então, olha aqui, ó, na ressonância, essa região aqui que está bem branquinha, que indica um pouco de inflamação, tá? Edema, fica bem esbranquiçado, sim, na ressonância. E aqui, ó, estão vendo que está aparecendo uma fratura? Na pontinha da patela ali, tem um corte, Ela vem até aqui, ó. Pronto, tem uma fraturinha bem ali no meio, que a gente olha e fala, oh, quebrou. Mas isso é tensão, isso é calcificação, isso é uma formação óssea que está dando ali, certo? E aí a gente olha e tem que diferenciar se foi fratura. Pode ser uma fratura por estresse? Pode, porque aí não teve trauma, não teve história, certo? Mas uma das características é quanto tempo que tem isso. Que essa é uma patologia atraumática crônica que ela vem aumentando ao longo do tempo, pode demorar aí 2, 3 meses para começar a aparecer, e a gente casa muito com o histórico do paciente, com o perfil do paciente. O paciente pratica muita atividade física e tudo, então provavelmente aí a gente consegue diferenciar se é realmente uma fratura por estresse ou se é a calcificação, Mas apareceu isso daqui, casou com a dor no local, com todo o histórico, a gente já praticamente aí fecha o diagnóstico. É bacana ver esses raios-x para a gente poder perceber que realmente tem hora. Isso acontece não é só no joelho, não. Acontece em todas essas proeminências que tem inserção óssea, quando esse músculo que insere, que tem inserção muscular, quer dizer, quando esse músculo que se insere é muito utilizado, acontece essas calcificações. No ombro isso acontece, lá no tubérculo maior, por conta do supraespinhoso, ou quem eleva muito o braço, nos epicôndilos, para quem usa muito. Então, é uma característica do corpo ter essa calcificação, que é física, é piezoelétrico. A gente viu, o músculo, aquela porção começa a estressar muito o local, gerar estresse mecânico, vai favorecer a formação de osso, certo? Acontece na coluna, é uma espécie de osteófito, que a gente chama de bico de papagaio, se dá ao longo dos anos ali o estresse mecânico, descarga de peso e musculatura inserida, trabalhando ali naquela região. Tratamento. Aí aqui a gente tem um repouso de até 6 meses. Só que esse repouso não é um repouso absoluto, é um repouso das atividades de estresse, do exercício. Que pode durar 1 mês, pode durar 2, depende do andamento do tratamento, depende em que fase que esse paciente já procurou o tratamento. Se foi no começo,
se foi já de uma forma mais avançada, né? E aí, o que acontece? A gente vai fazer um tratamento muito semelhante também, de novo, à patologia de Osgood-Schlatter. E eu faço esse paralelo entre as duas, né? Então, as duas aí para poder assistir, elas são muito parecidas mesmo. Então, a gente vai ter que desinflamar esse polo distal da patela, né? E, de novo, a gente vai usar os nossos recursos anti-inflamatórios, certo? O ortopedista vai ter passado o medicamento, né? A fisioterapia vai usar de outros recursos que são tão anti-inflamatórios quanto, né? O laser, o ultrassom, próprio gelo, né? A própria crioterapia, criomassagem que a gente vai fazer no local para desinflamar, orienta para o paciente fazer isso em casa, né? E junto com isso vamos trabalhar o quadríceps. Vamos trabalhar esse complexo extensor, esse aparelho extensor do joelho. E trabalhar, eu falo, fazer muita liberação dessa musculatura, desde lá de cima na coxa, desde lá do quadril, né, onde o reto femoral se origina, da espinha ilíaca inferior, e vamos liberando manualmente ou com algum recurso, né, como é que chama, raspador, que a gente fala, para poder estar fazendo a liberação. O alongamento dessa musculatura, esse paciente tem que conseguir encostar o calcanhar lá no bumbumzinho, de decúbito ventral, barriguinha para baixo, e levar. Claro que se ele estiver faltando muito para encostar, você não vai levar de uma vez, você vai alongando devagar, né, usando técnicas de contração, relaxamento, ou de forma passiva, como você acha julgar que é mais eficaz, né? E um trabalho de resistência dessa musculatura. E se a gente deixa esse músculo, de novo, mais resistente, mais alongado, mais forte, ele usa com a mesma força, estressando menos aquela inserção, certo? E a gente trabalha muito a resistência com menos carga e mais repetições, e trabalhando sempre de forma excêntrica, dando muita ênfase ao excêntrico, à volta do movimento, a frear o movimento, né? E esse paciente, em último caso, vai lá para a cirurgia para poder retirar quando aquele fragmento for diagnosticado que realmente não está melhorando e, de repente, aquela pontinha ela pode ter deslocado ou não. No raio-x pode mostrar alguns fragmentos soltos, aí justifica entrar lá com os furinhos, fazer artroscopia e retirar aqueles fragmentos, mas é mais difícil, mais raro, digamos assim, mas é passível de acontecer, certo? Então, falamos aí já do tratamento fisioterapêutico.